Olá pessoal, tudo bem? A temática de hoje é simples, objetiva. O banco me executou e agora o que fazer? O que eu, produtor rural, posso fazer, devo fazer, com o que eu devo me preocupar e com o que eu não devo me preocupar quando as renegociações não dão certo e a execução começa. Então, o tempo que o pessoal vai entrando aqui, eu vou contextualizar aqui um pouco do que está acontecendo. Então, como vocês sabem, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma das maiores, a maior tragédia climática de todos os tempos, que foi as enchentes que começaram ali no final de abril e se esparramaram pelo mês de maio. Então, nós tivemos muitos prejuízos que foram não só no campo, mas prejuízos que começaram aí nas cidades, principalmente nas cidades que ficam na proximidade dos rios ali, que desce a serra, né? Para quem conhece o estado do Rio Grande do Sul, aquela região da serra, ali de Caxias, Bento Gonçalves, aquela região choveu muito, né? E todo o estado choveu, mas em especial ali, aquela chuva que caiu em cima da serra, ela desceu com muita força, aumentou muito ali o nível dos rios, e aí nós tivemos um problema grande por conta dessa elevação dos rios, e isso culminou com o alagamento das cidades que ficam próximas às margens desse rio. E aí, com o tempo, passado alguns dias, essa água toda desagou em Porto Alegre. Porto Alegre fica no início do Rio Guaíba, né? Ou melhor, onde é que o Rio Guaíba se transforma, um pouquinho depois de passar Porto Alegre, ele se transforma no Lago Guaíba, e aí toda essa água que cai na região serrana do Rio Grande do Sul só tem um caminho, ela tem que sair por ali. Ela sai pelo Lago Guaíba e acaba desaguando lá no oceano, no Porto de Rio Grande. E, por consequência, esta água represada acabou trazendo também prejuízos muito grandes para a região de Porto Alegre. Eu olho para o lado, às vezes é porque eu acabei de botar aqui a live também no meu computador para poder ver as eventuais perguntas aqui, porque fica mais fácil de acompanhar por aqui do que acompanhar pelo telefone. Então, o que acontece? Nós tivemos prejuízos muito grandes. Inicialmente nas cidades que ficam nas margens dos rios, depois Porto Alegre, evidentemente, mas tivemos prejuízos gigantescos nas lavouras, na zona rural. Por quê? Porque não só o alagamento em si, claro, algumas cidades nós tivemos problema com alagamento porque efetivamente essas lavouras ficaram abaixo da água e evidentemente que a produção que tinha ali se perdeu. Era final de verão, nós tínhamos final de safra de verão, melhor dizendo, nós tínhamos ainda soja para ser colhida, principalmente na parte de baixo do estado do Rio Grande do Sul, e isto acabou culminando aí com prejuízo de soja que estava em lavoura, mas também soja que estava depositada em armazéns e acabou por pegar também armazéns com safras depositadas, e também tivemos prejuízos aí de perda de qualidade de solos que foram lavados, solos que se perderam por conta desse excesso de chuvas. Aqui na minha região, por exemplo, que eu estou no noroeste do estado, nós não tivemos alagamento, nenhuma lavoura ficou alagada aqui, mas o excesso de chuvas acabou trazendo um prejuízo no sentido de trazer prejuízos à qualidade dessa soja que estava por ser colhida, e isso causou um problema muito grande para o produtor, que perdeu aí 20%, 30%, isso já perder 20% já é perder praticamente todo o seu lucro. Mas o que acontece? Vocês viram, só para contextualizar rápido, vocês viram que nós tivemos aí uma série de normativas que vieram do governo federal para fins de trazer para esse produtor rural que teve perdas expressivas a possibilidade de prorrogar essas operações de custeio e investimento que ficaram atrasadas, principalmente porque, pensem, nós estamos falando de uma enchente que aconteceu no final da safra de verão. Então era justamente a época que o produtor ia pagar os seus custeios, o custeio que ele pegou para a soja. E aí nós tivemos esse prejuízo em larga escala, e aí os problemas começaram a culminar. A impossibilidade de pagar essas operações começou a ficar muito evidente, o produtor não tinha produto, não tinha dinheiro, não tinha disponibilidade de pagar essas operações bancárias de crédito rural, de CPR, tudo aquilo que nós vimos. Aí começou, primeiro, uma medida provisória, criou a possibilidade de prorrogação por 4 anos, com descontos, com rebates. Nem todo mundo conseguiu acessar, aliás, poucas pessoas conseguiram acessar. Depois, num segundo momento, nós tivemos aí, para quem não conseguiu acessar a primeira, nós tivemos
a prorrogação por 4 anos sem rebates, que foi aquela do Conselho Monetário Nacional, a 5.164. E aí, depois disso, percebendo que estava difícil resolver o problema mesmo assim, aí nós pulamos para a linha do BNDES, para a linha de refinanciamento do BNDES, que foi anunciada como sendo a salvação da lavoura, porque o produtor rural poderia pegar esse dinheiro com o BNDES e aí renegociar, quitar suas dívidas anteriores e ficar com essa nova dívida pela frente. Seria uma dívida, uma linha de 8 anos para pagar, com carência de 2 e juros aí da casa dos 10%. Essa linha ainda está ativa, hoje é a ferramenta que nós temos ativa, mas poucos produtores conseguiram acessar essa linha, principalmente por conta da escassez de recursos. A maioria absoluta dos produtores que tentaram acessar essa ferramenta, na verdade, não conseguiram acessar esse dinheiro por conta da pouca disponibilidade de recursos e também por conta das garantias que são exigidas pelas instituições financeiras, porque o risco é da instituição financeira. E aí nós tivemos problemas, por exemplo, bancos exigindo 200% de garantia em relação ao crédito, ou seja, se você fosse pegar R$1 milhão para quitar suas operações, o banco estava exigindo algo em torno de R$2 milhões em garantias. E aí você falar em usar a garantia, uma garantia tão grande para renegociar dívidas antigas, para um produtor que já teve perdas expressivas, e aí ainda complementando com o fato de que ele precisa dessas garantias para tirar os novos custeios, então ficou muito difícil que o produtor consiga acessar essas ferramentas, acessar essa linha do BNDES. Entrando, portanto, no mérito dessa transmissão que eu estou fazendo hoje aqui, e o intuito é conversar com produtores rurais que frequentemente nos procuram, não sabendo como funciona uma execução judicial, como é que funciona, como é que ele se defende, como é que ele não se defende, se ele já vai perder o patrimônio, se ele não vai perder o patrimônio. Então, com muita frequência, o pessoal me procura para tratar desse tipo de assunto. Eu pensei, bom, vou fazer um vídeo, vou deixar ele gravado, que aí o pessoal pode acessar agora aqui ao vivo, pode acessar depois e pode entender aqui como é que funciona uma execução judicial. Vejo que tem vários advogados entrando aqui, então, querendo contribuir, por favor, doutores, colegas que estão nos acompanhando aqui ao vivo, também podem fazer as suas contribuições que vão ficar registradas aqui nessa transmissão. Mas vamos lá, a renegociação não deu certo, a prorrogação não deu certo. Eu tentei negociar com o banco, não deu certo, eu pedi a prorrogação pelo Manual do Crédito Rural, não deu certo. Eu tentei fazer tudo que tinha a meu alcance e não deu certo. E aí o caminho é a execução judicial. Este banco, essa instituição financeira vai me executar judicialmente. Executar é um tipo de processo que tramita no fórum e essa execução, esse tipo de processo, ele é mais ágil do que uma simples cobrança. Então vejam, por exemplo, uma diferença aqui para contextualizar. Um acidente de trânsito, tá? Eu tive um acidente de trânsito, eu acho que eu estava na razão, só que o outro motorista também acha que estava na razão. Nós vamos discutir lá no processo, no fórum, nós vamos discutir quem estava com a razão e o juiz, no final do processo, vai dizer quem deve pagar o carro de quem. Então vamos supor que nesse caso, um processo de indenização, o juiz lá ao final do processo vai dizer, olha, a culpa é sua, a culpa é minha aqui, ó. A culpa é minha, eu não vi o sinal vermelho e bati no carro do outro motorista. Então ele vai dizer, você, Francisco, vai ter que pagar o prejuízo que o carro do outro motorista teve. Bom, aí vai começar um processo de execução, tá? Então aí nós vamos partir para uma fase onde eu já estou devendo uma quantia específica para alguém e esse alguém vai me executar, ou seja, vai direto no meu patrimônio para tentar se ressarcir, para tentar receber esse dinheiro. Então, quando eu estou falando em créditos, títulos executivos, que é a CPR, o crédito que você pegou no banco, esse tipo de documento, eu não preciso de um processo inicial para dizer quem tem razão, quem tem que pagar quem. O banco já vai entrar diretamente com uma ação de execução, que é uma ação direcionada a tirar o teu patrimônio, expropriar o teu patrimônio para que ele se indenize. Então você vai receber uma intimação para pagar, sob pena de começar a correr riscos patrimoniais. Mas eu quero contextualizar aqui, eu fiz alguns tópicos aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, depois por favor me perguntem, mas eu tenho alguns tópicos aqui que eu quero destacar com facilidade para que vocês entendam como é que é o processo judicial de execução
e para que vocês não se assustem com o processo judicial de execução. Mas vejam, como é que um processo de execução começa? O banco entra com o processo contra o produtor rural, que está devendo seu crédito rural, num sistema eletrônico. Antigamente o processo era em papel, ia lá no fórum, jogava uma camaçada de papel lá e ia para a mesa do juiz. Esse processo hoje é 100% eletrônico e isso causa uma das maiores bizarrices que eu tenho visto aqui no nosso universo, que é o seguinte: o banco vai entrar com o processo hoje e amanhã você vai ser cientificado que esse processo existe. Pelo oficial de justiça? Não. Pelo carteiro? Não. Por quem? Por advogados. Advogados que não sei como fazem isso, mas eles têm acesso a informações privilegiadas, eles têm algum conluio com algum lugar que eu ainda não consegui descobrir, se é com o próprio banco, se é com fora, acredito que seja o mais provável ser com o próprio banco, mas advogados vão começar a te procurar e te ligar e te mandar mensagem insistentemente tentando vender os serviços deles. E aí você vai se assustar, porque um advogado que você nunca viu na vida vai te chamar. Às vezes lá, você está aqui no Rio Grande do Sul, um advogado lá da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, vai te mandar mensagem dizendo: olha, o banco está te executando, mas eu sou a salvação da sua lavoura, o nosso escritório vai resolver o teu problema. Isso é uma picaretagem que a OAB precisa tomar providências. Esses advogados ficam futricando, às vezes com informações privilegiadas, a tua vida pessoal, os teus contatos telefônicos, e vão te encher o saco tentando vender o serviço deles. Corra desse tipo de profissional e, se possível, denuncie para a OAB, porque pelo Estatuto de Ética da OAB não é possível um advogado te interpelar sem que você tenha procurado ele. Não é possível nós admitirmos que um advogado faça contato contigo tentando vender os seus serviços, te assustando porque tu nem sabia que estava respondendo o processo executivo. Então, isto é um absurdo, uma situação lamentável da advocacia, mas é isso, a advocacia nem sempre tem bons profissionais atuando aqui. Nós somos um universo muito grande de advogados, mas, se possível, denuncie para a OAB local, procure a OAB que representa o teu município e avise lá: olha, tem um escritório que eu não faço a menor ideia de onde é que apareceu, está com os meus dados pessoais, conseguiu acesso ao meu contrato, conseguiu acesso ao meu telefone e está tentando me vender serviços. Corra desses escritórios, bloqueiem esses escritórios, denuncie para a OAB e contate o seu advogado de confiança, que vai te orientar por esse caminho que é a execução judicial. Dito isto, como é que você, depois desse susto que esses escritórios vão proporcionar à tua vida, como é que o processo vai começar? Formalmente, o processo começa quando você é citado, não intimado, você é citado. O primeiro ato do processo é a citação judicial. Você vai ser citado por um oficial de justiça que vai dizer: olha, aqui está, o banco entrou com processo contra você, e começa a correr o teu prazo para se defender. Primeiro ponto importantíssimo. Estamos em 2024, o processo é eletrônico, estamos na era da comunicação digital. É possível que o oficial de justiça te intime por WhatsApp? Muito provavelmente ele vai te intimar, ele vai te citar, melhor dizendo, por WhatsApp. Sim, é admitido. Hoje em dia, embora eu tenha as minhas discordâncias em relação a essa modalidade de citação, o judiciário entende que isso está valendo, então o juiz vai autorizar e vai entender que está valendo essa citação por WhatsApp, e o teu primeiro contato oficial com o processo vai ser uma comunicação por WhatsApp. O oficial de justiça vai te mandar por WhatsApp os documentos, dois documentos principalmente. A inicial, que é a peça com que o banco começa o processo. O banco vai pegar lá, o advogado do banco vai pegar o computador dele e vai escrever lá que: olha, o seu João não me pagou o contrato de crédito rural, então eu preciso executar ele, eu preciso acessar o patrimônio dele. E vai mandar para o fórum lá no sistema eletrônico. Isso vai gerar um processo. E aí o juiz vai despachar e vai dizer o seguinte: cite-se o seu João para responder o processo. Então essas duas peças você vai receber aí. Pode ser que você receba pessoalmente no oficial de justiça te procurando, te entregando como deve ser, mas pode ser que você receba isso por WhatsApp. O oficial vai pedir uma confirmação que tu leu, e a partir do momento que tu disse sim, recebi, está valendo, está citado. E ele vai certificar isso no processo. Então você vai receber essas duas peças, a inicial do banco, e você vai receber também o mandado do juiz, onde ele determina que você está apto a ser citado e que você começa seu prazo para se defender. Que prazo que eu tenho para me defender? 15 dias.
Inclusive, nesse mandado vão ter 2 prazos diferentes. O primeiro prazo é para você pagar. Se porventura, isso não é só para execução rural, é para qualquer tipo de execução, tá? Então, se o banco entra com uma execução contra você, você tem 3 dias para pagar sem ônus. Paguei, tá aqui, paguei, pronto, me livrei. Excelente, excelente. Ou eu vou ter 15 dias para fazer a minha defesa. Tanto esses 3 dias como os 15 dias para fazer a defesa começam a contar de quando? Do dia que o oficial me entregou o mandado? Não. Começam a contar do dia em que a certidão do oficial, o documento que o oficial de justiça disse, citei o seu João, ele junta isso no processo. Então esse documento vai lá para o processo, onde é que o oficial de justiça certificou, e aí esse prazo de 15 dias vai começar a contar. É importantíssimo que você faça contato com o teu advogado de confiança tão logo receba essa citação do oficial de justiça. Ele é que vai acessar o processo eletrônico e vai ver quando é que o oficial de justiça vai certificar que juntou essa tua intimação. A partir do momento que o oficial de justiça juntou lá no processo, o teu advogado que tem acesso ao sistema processual, que você não vai ter, ele vai te dizer, olha, hoje o oficial de justiça juntou no processo o mandado citatório, então começa a contar o prazo dos nossos 15 dias para nos defendermos. E aí nós precisamos fazer a nossa defesa. Fazer a defesa numa execução judicial, eu preciso explicar isso de forma bem sintética, ela gera um novo processo, tá? Então, só para que vocês entendam, vocês vão conversar, o advogado de vocês vai explicar isso para vocês depois, quando acontecer uma execução judicial. Mas o que acontece? A execução é um processo. Então, onde o banco está te executando, é um processo. Aí você vai se defender. Essa defesa é um processo que fica junto a esse processo, mas é um outro processo. Tem até no outro número, tá? E essa defesa se chama embargos à execução. Ou seja, existe a execução que o banco me moveu contra o seu João e existem os embargos à execução que o seu João está movendo contra o banco, que é a defesa dele que vai dizer, olha, essa execução não prospera, essa execução não deve andar por isso, por isso, por isso. E aí você vai usar os seus argumentos de defesa. Como é um processo paralelo, é um processo onde você é o autor e o banco é o réu, isso tem custas. Todo tipo de processo que tramita na justiça tem que pagar custas, que não estou falando em honorários para advogado, estou falando em custas, que é o dinheiro que eu tenho que pagar para o judiciário analisar o meu processo. O banco pagou custas, que é tipo uma taxa, para o processo dele andar. E isso é sempre calculado num percentual sobre o valor da dívida. Então, se o banco está executando aí 1 milhão, ele vai pagar um percentual desse 1 milhão para o juiz analisar o processo, para o processo andar. Inclusive, mais uma taxinha para o oficial de justiça eventualmente te procurar e te citar. E aí você vai fazer os embargos, que é a tua defesa. E aí você também tem que pagar custos, porque é um processo novo, é um processo que está começando. Como é que eu posso ficar isento de pagar essas custas? Se eu conseguir provar documentalmente, eu, agricultor, seu João, aqui no meu exemplo, eu estou usando o seu João, exemplo, tá? Então, se o seu João consegue comprovar que ele não tem dinheiro, que ele é, como diz a nossa legislação, o nosso código de processo, que ele é pobre, então ele pode tentar fazer com que o processo dele ande sem que seja necessário pagar as custas. Para isso, nós precisamos de algumas questões, precisamos de alguns documentos. Precisamos primeiro que o seu João assine uma declaração dizendo que ele não tem dinheiro para isso. Precisamos da cópia do imposto de renda dos últimos 3 anos do seu João para ver qual é o patrimônio dele, se ele está lucrando nos últimos anos ou se ele está com prejuízo nos últimos anos. Precisamos eventualmente extrato bancário para mostrar que a coisa está feia, que não está sobrando dinheiro. E aí o juiz vai analisar com base nesses documentos se o seu João tem direito a fazer com que o processo dele ande sem precisar pagar essa taxa para o judiciário, ou ele vai ter que efetivamente pagar essa taxa para o Poder Judiciário. Então isso é uma questão de prova, isso é uma questão, vai ser a primeira questão que você vai discutir no seu processo. Você vai fazer a defesa, o seu advogado vai montar a defesa, e no início da defesa ele já vai dizer assim, olha, estou requerendo a gratuidade porque o seu João não tem dinheiro para pagar as custas desse processo, as taxas desse processo. E aí o juiz vai analisar se isso é possível ou não, se o seu João tem direito ou não, e aí o seu João vai poder, inclusive, recorrer para o tribunal, se for o caso, para dizer lá no tribunal, o juiz não me deu a gratuidade, mas eu preciso. Então, isso tudo são questões que são atinentes ao processo. E aí,
um problema que acontece, tá? Nós montamos a nossa defesa e, como eu disse, nós temos dois processos a partir de agora. Eu tenho uma execução que o banco move contra o seu João e eu tenho uma defesa, uns embargos de execução, que é o seu João movendo contra o banco, contra a instituição financeira. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a execução, por via de regra, ela continua andando. Então o seu João está lá argumentando na defesa dele, nos embargos dele, dizendo: olha, eu tinha direito à prorrogação, o juro dessa cédula está errado, enfim, está faltando requisito nessa cédula é imprestável para uma execução. Os argumentos que o advogado aí e o cliente vão encontrar para fazer essa discussão. E aí, o que acontece? Enquanto nós estamos discutindo isso lá nos embargos, a execução está andando. E a execução, para que serve um processo de execução? Para tirar o patrimônio do seu João. Então o banco vai continuar no processo tentando tirar o patrimônio do seu João, tentando fazer um bloqueio nas contas, tentando fazer penhora do imóvel dele, tentando fazer uma penhora do carro, esse tipo de situação, tá? Então nós precisamos, olhem só como o processo é uma coisa complicada, nós precisamos fazer com que os embargos de execução, que é a defesa que o seu João está movendo, tenham efeito suspensivo. Mas o que diabos é efeito suspensivo? Eu preciso que, quando o juiz receba os embargos do seu João, a defesa do seu João, ele determine que a execução deva ser suspensa enquanto ele vai analisar a defesa. E faz muito sentido. Quer dizer, o banco está tentando tirar meu patrimônio, mas eu estou fazendo aqui a defesa e estou dizendo: calma, não é assim que a coisa funciona. O seu João tem direito a prorrogar, ele fez a solicitação, ele enquadra no manual do crédito rural, essa dívida enquadra na resolução 5.168, enfim. E não é caso de seguir a execução. E aí o que acontece? Eu preciso que o juízo declare esse efeito suspensivo nos embargos para suspender a execução. Esse é um dos grandes pontos do processo da defesa. Requisitos para que seja deferido isso, não é automático. Não, antigamente era automático. Antigamente, no Código de Processo Civil antigo, bastava fazer a defesa e a execução automaticamente ficava suspensa há bons tempos, né? Tempos em que em que o Código de Processo Civil defendia muito o devedor nesses casos. Hoje em dia não, nós precisamos da concessão do efeito suspensivo. Eu preciso provar o quê? Primeiro, a probabilidade do direito, ou seja, faz sentido, essa minha defesa, numa primeira analisada, o juiz passou os olhos na defesa do seu João. Tem sentido isso? Tem fundamento aqui? Tem probabilidade dessa defesa dar certo? Veja que o juiz não vai analisar ele não vai analisar num primeiro momento se o seu João tem direito ou não de prorrogar a dívida, mas ele vai analisar se tem fundamento naquilo que ele está pedindo. Existe probabilidade de que lá na frente seja deferido esse pedido do seu João de prorrogar a cédula, por exemplo. Olha, passando os olhos na defesa do seu João, tem probabilidade disto. Bom, então se tem probabilidade, por exemplo, ele comprovou que fez o pedido de prorrogação no tempo certo, ele provou com os laudos agronômicos a frustração de safra, a capacidade de pagamento, bom, eu tenho o primeiro elemento que diz que, olha, tem possibilidade dessa defesa dele dar certo lá no final. Beleza, cumpriu um requisito. Segundo requisito, eu tenho que demonstrar o prejuízo da execução continuar andando. Então veja, olha, o seu João tem pouco patrimônio, tem a terra, tem o trator. Se a execução continuar andando, o que acontece? Vão tomar a terra do seu João, vão tomar o trator do seu João, e aí se lá no final das contas, depois quando o juiz for analisar a defesa e daqui a 1, 2 anos julgar que a defesa do seu João e disser o seguinte: não, de fato o seu João tinha direito a prorrogar, só que aí o banco já tomou o patrimônio dele, já tomou a terra, já tomou o trator, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Então veja, é um perigo, a gente chama isso de perigo na demora, quer dizer, se eu demorar muito com a análise desse processo, eu posso causar um prejuízo lá para o produtor que vai irreversível. Então esse é um dos requisitos que nós também vamos demonstrar. E o outro requisito é uma penhora. Hoje em dia a execução não pode ser suspensa sem que eu conceda, sem que eu coloque nessa execução uma garantia. Então eu preciso penhorar alguma coisa. Se eu tenho um imóvel, por exemplo, um maquinário, algum bem
algum bem ele precisa ser penhorado no processo porque ele vai ficar como garantia. E aí o juiz, a partir desse momento, ele tem como suspender a execução e dizer, bom, já que eu tenho aqui um bem que está em garantia, ou seja, se a defesa do seu João não colar, se lá no final das contas o juiz vai analisar assim, vai dizer, não, essa defesa do seu João não faz sentido, o banco tem razão em cobrar essa conta. Então, já tem um patrimônio, já tem um bem ali garantindo essa operação. Então, esse é um dos requisitos. Eu tenho uma penhora, eu tenho lá a probabilidade de direito, eu tenho o perigo na demora, aí o juiz vai analisar, não é automático, o juiz vai analisar se ele suspende a execução ou não. Eu posso, por exemplo, isto é bem interessante, eu posso usar um seguro garantia se eu não quero colocar o meu patrimônio em garantia, ou se eu não posso colocar o meu patrimônio em garantia porque ele é garantia das minhas operações de crédito, ou se porventura eu não tenho patrimônio, eu sou arrendatário, eu não tenho terra no meu nome para colocar em garantia nesse processo judicial. O que eu posso fazer? Contratar um seguro garantia que vai ser suficiente se o juiz acolher, óbvio, tudo depende da decisão do juiz. Se o juiz entender que é suficiente, ele pode suspender a execução a partir desse seguro garantia que você pode contratar com o seu corretor. É mais uma modalidade de seguro, tem tanto seguro no mundo, também tem o seguro garantia para ser utilizado dentro dos processos judiciais. Agora, vejam, nós também temos diferenças no tipo de execução e eu vou explicar isso um pouco mais adiante, eu vou encerrar o vídeo depois explicando sobre isso, mas aí o que acontece? Primeiro, antes disso, eu quero conversar com você sobre o seguinte, como fazer a defesa? Tá? O que eu vou fazer a defesa? Esse momento é muito importante, aquele prazo entre você ser citado e você entrar com a sua defesa, que vai ser mais do que 15 dias, porque primeiro esse prazo, eu comentei que são 15 dias, né? São 15 dias úteis, ou seja, não incorpora sábado e não incorpora domingo. Além disso, começam a contar esses 15 dias a partir do momento em que essa intimação, essa citação for juntada no processo, como eu comentei lá no início. Isso me dá aí mais ou menos uma média de 30 dias entre você receber a citação e ter que apresentar a defesa. Na média aí vai dar uns 30 dias, pode dar mais, inclusive, a depender da demora da juntada do comprovante de citação nesse processo. Pois bem, então o que acontece? Nesse período aí, nesses 20, 30 dias, é muito importante conversar com o seu advogado, porque as estratégias de defesa vão ser feitas uma vez só. E no meio do caminho não dá para mudar a estratégia, então vocês vão ter que analisar. Por exemplo, se você solicitou, e por isso que a gente sempre diz que é muito importante, é sempre importante preparar-se para um processo judicial. Né? Como é que eu me preparo para um processo judicial? Antes de vencer as operações, a gente sempre explica, né, para o produtor rural que ele precisa contratar o seu advogado para, se for o caso, aqui como nós estamos falando em crédito rural especificamente, eu fazer as solicitações de prorrogação para o banco. Por exemplo, crédito rural, aqui, vai vencer o meu custeio, mas eu consigo fazer a prorrogação dele pelo manual do crédito rural, então eu vou notificar o banco, por escrito. Tá? Mas a minha operação encaixa na resolução 5.164, vou notificar o banco, por escrito. Por quê? Porque quando a coisa não dá certo e o banco me executa, eu preciso ter prova, eu preciso fazer prova. E aí eu vou ter esses documentos que eu mandei ou por correio, ou por cartório, ou por e-mail. Eu vou ter que ter acesso, eu vou ter que ter esses documentos. E aí é uma das primeiras estratégias de defesa. Olha, o banco está me executando, mas essa execução é injusta, porque eu tinha direito a fazer a prorrogação pelo Manual do Crédito Rural, pela medida provisória 1247, pelo decreto 12.138, pela resolução 5.164, eu tinha direito a fazer a minha prorrogação. Portanto, essa cédula não podia ser executada. O que o banco tinha que estar fazendo agora é o aditivo de alteração do cronograma de pagamento. Então, esta é uma das principais matérias de defesa que nós temos, tá, para fazer a defesa nesse tipo de execução rural. Claro que aí você e seu advogado vão analisar a cédula e vão ver se nós temos juro abusivo, se nós temos ausência de requisitos de título extrajudicial e tudo mais. Mas aí é uma questão que o advogado vai ter que analisar no caso a caso. Não temos como analisar todas as estratégias possíveis do mundo. Mas isso é importante, tá? Então, que o seu advogado vai analisar essas questões técnicas do título. Mas é muito importante ter toda essa preparação no sentido de ter as notificações. Por quê? Porque eu posso
e eu sempre falo isso, eu tanto posso, eu produtor rural, eu posso processar o banco para garantir o meu direito à prorrogação antes de ser executado, mas eu também posso fazer isso na defesa da execução. Então vamos supor, eu notifiquei o banco, tá? Hoje a minha operação vence semana que vem, hoje eu notifiquei o banco. Olha, eu quero prorrogar ela através do manual do crédito rural, eu cumpri os requisitos, aqui ó, requisito tal, cumpri todos os requisitos, aqui está o meu laudo, aqui está o meu cronograma de pagamento, está tudo aqui, notifiquei o banco. Chegou lá, passou uma semana, o banco não me respondeu ou disse que não vai me prorrogar. Eu posso imediatamente propor uma ação contra o banco, dizendo, olha, senhor juiz, eu tenho direito à prorrogação, o banco me negou, então eu quero que você obrigue o banco a fazer os termos aditivos. Essa é uma situação. Agora, pode ser que nesse meio tempo o banco, muito astuto, já tenha te executado. O banco entre com o processo contra você primeiro. E aí todas essas questões que eu sempre comento aqui, de fazer a defesa, de manual do crédito rural, de resolução, de tentar fazer a prorrogação, eu consigo fazer isso na defesa da execução. Porque o Código de Processo Civil me autoriza a utilizar na defesa de uma execução todos os argumentos que eu poderia, todas as questões que eu poderia suscitar num processo de conhecimento. O processo de conhecimento é aquele que eu faria contra o banco para garantir o meu direito à prorrogação. Então, é essas estratégias que nós vamos analisar. Produtor rural e advogado, seu advogado, vão analisar essas estratégias para defesa da execução. E aí o processo vai andar. Aí você vai tentar a gratuidade. Se porventura conseguir a gratuidade, o processo vai andar sem precisar pagar taxas. Se porventura não conseguiu, você vai ter que pagar as despesas. E aí, em primeiro momento, é tentar o efeito suspensivo. Você vai trabalhar com aqueles requisitos que eu acabei de comentar para tentar o efeito suspensivo. Se conseguiu o efeito suspensivo, maravilha! Porque aí você vai ter todo o tempo do mundo para fazer a sua defesa no processo, porque daí você vai ter tempo para gerir judicialmente essa operação. Porque se o juiz dá efeito suspensivo, aquela tentativa de tirar o teu patrimônio, de tomar o teu patrimônio, ela vai ficar suspensa, vai suspender o processo, a execução não vai mais andar, porque o juiz vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu concedo efeito suspensivo aqui nos embargos. Então o que acontece? A execução, que é o processo primeiro, eu vou fazer ele ficar parado, enquanto eu vou analisar a defesa do produtor, que é os embargos de execução. Então, para esse aqui, aquela tentativa de tirar patrimônio do produtor, e o juiz vai se debruçar sobre os argumentos do produtor rural, que vai estar dizendo, não, mas eu tinha direito a prorrogar. Então, é isso que nós queremos. No melhor cenário do mundo, é conseguir o efeito suspensivo para segurar a execução, para parar a execução, para que o juiz dedique-se a analisar a tua defesa, onde você vai argumentar o direito à prorrogação e outras tantas situações que nós podemos eventualmente argumentar e que vai ser necessário fazer uma análise técnica entre você, o seu advogado, analisando, estudando a cédula, analisando os documentos que você assinou com o banco. Agora, um ponto muito importante que eu quero conversar com vocês aqui e que talvez seja o principal ponto aqui que eu quero suscitar essa noite aqui é o seguinte, eu estou falando aqui numa execução por quantia certa, contra devedor solvente, ou seja, eu tenho lá um custeio, por exemplo, o banco vai executar o teu custeio, por exemplo, com uma garantia pignoratícia, né? Garantia pignoratícia, por exemplo, a garantia do próprio grão. Então eu tenho esta execução contra o produtor, contra o seu João, meu exemplo aqui é o seu João, e aí o seu João não pagou, a garantia era a própria soja, né, daquele que ele financiou com aquele custeio. Só que o que acontece? Ele perdeu a soja por uma seca, ele perdeu a soja pela enchente de maio de 2021, maio de 2024. Então ele não tem esse produto de garantia. Aí o banco vai tocar uma execução. Mas é diferente quando eu tenho uma garantia chamada alienação fiduciária. O tipo de garantia que eu contratei vai fazer com que o processo seja totalmente diferente. Se eu tenho a minha garantia real, a garantia que eu dei para o banco é uma alienação fiduciária, é importante que vocês analisem os contratos dos senhores, o que vocês têm de garantia nessas operações. Importantíssimo que vocês avaliem, que vocês analisem essa questão da fiduciária. Por quê? Porque aí a execução não vai se dar do jeito que eu falei. Eu vou descrever como é que vai acontecer o processo, como é que vai acontecer os procedimentos caso a garantia seja uma alienação fiduciária.
Primeiro, se essa alienação fiduciária for de imóvel, depois eu vou explicar se essa garantia, se essa alienação fiduciária for sobre um bem móvel. Mas vamos lá. Primeiro, se a alienação fiduciária é o tipo de garantia que eu contratei, o banco não precisa entrar com uma execução judicial no fórum contra o seu João. Tá? Não é necessário entrar no fórum. Aliás, fórum, Justiça Estadual, se for Banco do Brasil, Banrisul, Cooperativa, Sicredi, Sicob, esse processo caminha na Justiça Comum, que é o fórum. Vocês vejam, vem sempre o fórum na cidade. Se é em relação à Caixa Econômica Federal, não é no fórum, é na Justiça Federal, é outra justiça, tá? É uma justiça especializada que trata só dos órgãos públicos e a Caixa Federal trata dos seus processos lá na Justiça Federal. Então, tem essa pequena diferença aqui que vocês vão perceber aí no curso da execução, quando vocês forem citados. A defesa vai acontecer no fórum estadual, se for os bancos normais, e se for Caixa Econômica Federal, aí tramita na Justiça Federal. Mas, fechando esse parênteses, né? Então, o que acontece? Eu tenho alienação fiduciária. E aí eu vou ficar esperando o oficial de justiça? Não, porque ele nunca vai vir. Nem ele vai me mandar pelo WhatsApp, tá? Porque não existe processo judicial em relação à garantia quando ela é alienação fiduciária. Porque quando eu faço uma alienação fiduciária, no dia que eu contratei, que eu peguei o meu custeio, que eu peguei o meu investimento e dei a minha terra em alienação fiduciária, eu já transfiro a propriedade, tá? Eu estou explicando de forma bem simplificada aqui, tá? Eu já transfiro a propriedade para o meu credor. Então o banco já é dono da minha terra. O banco já é dono da minha terra a partir do momento em que eu dei a alienação fiduciária. Então, o que acontece? Quando eu não pago aquele crédito rural, o banco não precisa entrar com uma ação de execução judicial contra o produtor, contra o seu João. Ele vai lá no registro de imóveis e diz: olha, o seu João não me pagou. E aí o próprio registro de imóveis notifica o seu João dizendo: olha, o banco diz que o senhor não pagou. O senhor tem 15 dias para pagar, senão eu vou consolidar a propriedade. E o produtor às vezes olha aquilo e diz: mas não é o oficial de justiça me citando de processo, é o cara do registro de imóveis, não vou dar nem bola para isso. Lamentavelmente, se você não pagar em 15 dias, o banco volta no registro de imóveis e diz o seguinte: olha, já que o seu João não me pagou, transfira o imóvel para o meu nome. E o imóvel vai ser transferido para o nome do banco e o banco vai fazer um leilão e vai vender provavelmente para o teu vizinho que está ali de butuca esperando para comprar barato. Não tive processo de execução judicial, não foi para o juiz, não foi para o fórum, eu não fiz audiência, não teve ninguém, não teve nada. Judicialmente não aconteceu nada e eu já perdi o meu imóvel. Então é muito importante que, quando seja alienação fiduciária, fundamental, não dá para ficar esperando uma execução e dizer: não, mas eu vou me defender na execução. Não, se é caso de prorrogação de crédito rural e a garantia for alienação fiduciária, o primeiro passo tem que ser do produtor rural. O devedor tem que entrar com o processo judicial para buscar que o juiz declare esse direito à prorrogação. É isso que tem que fazer. Não dá, quando é alienação fiduciária, não dá para ficar esperando o processo vir. Se for uma alienação fiduciária de imóvel rural, não dá para ficar esperando, porque essa execução não vai vir, o oficial de justiça não vai te procurar. Quem vai te procurar é o pessoal do registro de imóveis e vai transferir essa propriedade para o banco tão logo passe os 15 dias e você não pagou. E aí tem todos os procedimentos, depois você vai analisar com o seu advogado para fazer a defesa, inclusive preferência em leilão, participar do leilão, ou eventualmente até discutir se todos os requisitos para fazer essa consolidação de propriedade foram cumpridos, porque tem um monte de requisitos que nós precisamos prestar atenção. É bem complexo. Para tomar esse imóvel, existe uma burocracia muito grande e essa burocracia ela precisa ser respeitada. Mas isso, se for o caso, se você porventura perdeu os prazos e consequentemente perdeu o imóvel, você vai poder conversar com o seu advogado para tentar fazer aí a anulação desses atos de Thiago vai ficar salva, fica tranquilo, vai ficar salva, de consolidação da propriedade. Comentei que era diferente a questão da alienação fiduciária quando era sobre bens imóveis e quando era sobre bens móveis. Vamos supor que você financiou o teu trator com o banquinho de fábrica, ok?
Banquinho de fábrica, você sabe, tem aquele monte de banco de fábrica aí que financiam os tratores, você pega recurso do BNDES, financia o teu trator, faz o teu investimento. E óbvio que o teu maquinário, o teu trator, a tua colheitadeira vai ficar como garantia fiduciária do pagamento dessa operação. É a mesma coisa que a garantia fiduciária do imóvel, da fazenda. É a mesma coisa no sentido de que a propriedade daquele bem continua com o credor. Quem te ofereceu o crédito vai seguir, é o dono do trator. E é a mesma coisa que, por exemplo, carro, tá? Financiei meu carro. Ele não é meu, ele é do banco. O dia que eu terminar de pagar o meu financiamento, ele vai ser meu. E aí o banco vai assinar um documento lá dizendo, não, ó, Torma pagou o carro dele, pode transferir agora direto para o nome dele sem aquele ônus, né, que fica aquele ônus de averbado no documento lá dizendo, não, esse carro aqui está alienado financeiramente para o banco. Ou seja, eu não posso vender, eu não posso sair do país com o carro porque ele está alienado financeiramente para o banco. Então, o dia que eu pagar, o banco vai lá e vai dizer, não, a Torma pagou. Ó, Detran, a Torma pagou, não tem mais nada a ver com esse carro aqui, tá? Se ele quiser bater no poste, o problema é dele. O trator é a mesma coisa, o implemento é a mesma coisa, a colheitadeira é a mesma coisa. Só que, diferentemente da alienação fiduciária do imóvel, aqui o banco, se porventura eu não paguei, o banco vai entrar sim com um processo judicial. Só que não uma execução. Não uma execução. Mas com o que ele vai entrar? A famigerada busca e apreensão. O banco vai dizer o seguinte para o juiz: senhor juiz, Vossa Excelência sabia que eu financiei um trator para o seu João e o seu João não pagou. Olha aqui, ó, notifiquei ele, coloquei ele em mora, avisei para ele que estava atrasado, ele não me pagou. Como eu sou credor fiduciário, eu tenho o direito de buscar esse trator onde bem entender. E aí o banco vai entrar com essa busca e apreensão, que é um processo um pouco diferente da execução. O juiz vai, se cumpridos os requisitos, vai determinar que se faça então a busca e apreensão, e até esse momento o seu João nem ficou sabendo que tinha processo. Nem ficou sabendo. É uma tabelinha banco-juiz. Banco. O banco fala para o juiz, seu juiz, o seu João não me pagou. Aí o juiz diz, é verdade. Vou determinar que o oficial de justiça vá lá buscar o equipamento. Quando o seu João viu o oficial de justiça, atrás dele já estava um carro da Brigada Militar e um cara de sapato brilhoso que trabalha para o banco. E aí ele vai entrar lá, ele não vai intimar, ele não vai citar o seu João para dizer, olha, o senhor tem 15 dias para fazer defesa. Ele vai dizer para o seu João, vim buscar o seu trator. A partir do momento que eu estou levando o seu trator, o senhor tem 15 dias para fazer a defesa. Essa situação é muito gravosa, muito complicada, porque depois reverter isto é muito difícil. Ah, mas é que eu tinha direito à prorrogação. Não é bem assim, não é simples a coisa. Portanto, prestem atenção, meus amigos produtores rurais, quando eu, agricultor, financio meu maquinário agrícola e, por alguma razão, não paguei, eu preciso me mexer muito antes da busca e apreensão vir. Eu preciso, se for o caso de prorrogação da operação de crédito rural, porque nós estamos falando aqui sobre a prorrogação de crédito, nós estamos falando sobre crédito rural, basicamente. Então, se for o caso de prorrogação, é fundamental que eu ingresse com uma ação antes. Eu não vou ficar esperando o oficial de justiça bater na minha porta para tomar meu maquinário, para tomar meu bem. Então, antes disso acontecer, eu vou notificar o banco que eu tinha dito prorrogação administrativamente, que é aquilo que a gente sempre fala aqui, e depois eu vou imediatamente entrar com uma ação dizendo para o juiz, olha, eu preciso que o senhor reconheça que eu tenho direito à prorrogação, mas além disso eu preciso que o senhor liminarmente proíba o banco de tomar meu patrimônio, de tomar o meu trator. É isso que eu quero, é essa a resposta que eu preciso, porque daí a tabelinha, eu falei antes que o banco ali vai tabelar com o juiz, o banco e o juiz vão tabelar bonitinho ali, né? Ah, não me pagou, vamos tomar. Agora, nesse momento, enquanto eu estou entrando com o processo, estou pedindo a liminar, é eu tabelando com o juiz. Eu, produtor rural, tá? O seu João vai, através do advogado dele, vai dizer para o juiz, olha, eu preciso prorrogar e tal, mas antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus, me resguarda esse patrimônio por isso. Os mesmos requisitos lá do que eu comentei antes, probabilidade do direito e dificuldade de retornar ao status que estava antes, se porventura eu perder meu patrimônio. Tá? Então eu vou lá e vou dizer liminarmente para o juiz, olha, eu preciso fazer, preciso que o senhor me conceda uma liminar aqui
para eu não perder o meu patrimônio. Se for preciso, eu deixo o patrimônio em garantia. Se for preciso, eu faço uma caução, qualquer coisa, mas eu não posso perder esse meu maquinário. Agora, a outra possibilidade, se porventura eu não fiz isso, é o que nós precisamos fazer. Vamos supor que o banco entrou com a execução, ou melhor, com a busca e apreensão, antes de eu fazer algum movimento no sentido de buscar a declaração do juiz, antes de eu, produtor rural, entrar com o processo contra o banco para garantir o meu direito à prorrogação. Então, o que acontece? Deixa eu só ver aqui. Tem como devolver veículos financiados pelo banco, pagamento por safra? Veja bem, tem como desfazer uma busca e apreensão, mas eu preciso convencer o juiz a fazer isso, tá? Seja por direito a alongamento, seja por correr e fazer o pagamento, só que aí quero fazer um parênteses aqui no seguinte sentido: os contratos que os agricultores assinam, principalmente esses de financiamento e de investimento, né, que são parcelas anuais, eles têm uma cláusula que diz o seguinte: se eu deixar de pagar qualquer uma das parcelas, automaticamente todo o contrato vence. Isto é muito complicado para o produtor. Por isso que não dá para deixar o banco tomar o bem, porque é muito difícil reverter. Porque aí o que o banco vai dizer? A partir do momento que eu te constituí em mora, que eu te notifiquei dizendo, olha, tu está devendo a parcela e você não pagou, o que acontece? Todo o contrato vence. Então a parcela que eu tinha lá para 26, a parcela que eu tinha para 27, a parcela que eu tinha para 29, pulei 28, né? A parcela que eu tinha para 28, 29, 30, todas elas vencem. E o contrato é executado pelo valor cheio. E aí eu vou correndo lá e vou dizer assim, mas eu pago aqui, eu vou pagar a parcela do ano, só que eu atrasei. Aí o banco vai dizer assim, não, mas agora não adianta mais, meu amigo. Eu falei que você tinha que pagar lá atrás a parcela. Agora que você deixou vencer, meu amigo, agora o contrato venceu inteiro. E você vai ter que me pagar o contrato inteiro. Esse é isso que acontece no processo judicial. E aí convencer o juiz de fazer o contrário não é fácil. Por isso que a questão toda é não deixar esse patrimônio ser levado pelo oficial de justiça e pelos seus amigos brigadianos, porque no interior o oficial de justiça nunca vai sozinho, ele vai tomar o teu patrimônio com 1 ou 2 viaturas da Brigada Militar junto. Mas o que eu queria voltar só para fechar aqui, vamos supor que eu não entrei com o processo contra o banco para garantir a prorrogação da minha operação creditícia, mas o banco já entrou contra mim e eu percebi isso. Como é que eu percebi? Eu, agricultor, sabendo que eu estou devendo, eu liguei lá para o meu advogado e disse assim, doutor, dá uma olhadinha se por acaso não tem algum processo contra mim aqui. E aí o advogado vai dar uma olhadinha lá e vai dizer, olha, de fato, o banco tal aqui, o banco de fábrica entrou com uma busca e apreensão contra você. O juiz não analisou ainda, não despachou. Ou mandou o banco pagar custas, mas está em tempo, tá? O banco já entrou com o processo. Só que ainda não saiu a busca e apreensão. O que nós vamos fazer nesse caso? Tática de guerrilha. Não dá para ficar esperando. Você vai passar uma procuração, vai contratar o teu advogado, vai passar a procuração para ele, vai entrar antes do processo. Não vai ficar esperando ser intimado. Não vai ficar esperando o oficial de justiça chegar no teu imóvel para tomar o teu trator. Porque a hora que ele te citar para você ficar sabendo formalmente que tem um processo contra você, a hora que isso acontecer, ele já vai buscar o teu patrimônio, ele já vai fazer a busca e apreensão. Então, antecipe-se antes do juiz deferir a busca e apreensão, vá no processo. Entre no processo, se dê por intimado, faça a defesa e peça que não... Claro, o advogado que vai instrumentalizar isso na defesa, mas ele vai ter que pedir que o juiz não defira esta busca e apreensão por isso, ou eventualmente que ele antecipe a tutela aqui dessa tua defesa no sentido de evitar com que esse mandado de busca e apreensão seja expedido, se porventura for expedido, que ele seja revogado, que essa liminar eventualmente concedida seja revogada, tudo isso para evitar essa situação de ter que desfazer uma busca e apreensão que, olha, não é fácil. Tudo que nós precisamos... por isso que eu sempre digo, quando a questão é alienação fiduciária, a coisa complica, nós temos que sempre nos antecipar aos acontecimentos.
Porque a gente ficar sentado esperando não vai dar certo. Que é diferente de uma execução. Eu posso me dar o luxo de ficar esperando uma execução onde a garantia era penhor, era o grão. E o grão não existe mais, o grão não colhi, deu frustração. Aí é diferente, aí vai vir uma execução para eu responder lá, tem o meu prazo para responder, é um cenário bem mais tranquilo. Mas a busca e apreensão ou a consolidação da alienação fiduciária do imóvel rural, essas ferramentas são muito complicadas, muito agressivas e muito rápidas, é muito fácil de perder o patrimônio. E aí, portanto, nós temos que ter uma cautela bem mais ágil para cuidar dessas ferramentas. Considerando que estamos aqui com quase 1 hora de live, eu agradeço muito a paciência dos senhores. Essa transmissão vai ficar salva aqui no perfil, então se você quiser acompanhar depois, voltar aqui depois, rever, mandar para algum agricultor que eventualmente esteja preocupado com a execução, mande, porque a ideia aqui foi sempre falar das coisas de forma muito simplificada, no que pese vários colegas advogados estavam aqui, fizeram alguns comentários muito importantes aqui embaixo. Aqui o objetivo era falar de forma muito simplificada para que vocês entendam, não técnica aqui, o intuito é comunicar mesmo com os agricultores que vão estar a partir desses dias aqui que nós estamos vendo um aumento muito grande no número de execuções judiciais. Portanto, eu agradeço muito aqui a participação de todos aqui, foi muito bom falar com vocês e sempre estamos aí à disposição para responder qualquer dúvida que os senhores tenham e desejo a todos um excelente fim de semana, tá? Abraço para todo mundo, aproveite esse final de semana com a família e, sabendo que você tem dívida rural, fique sempre atento, converse com o seu advogado de confiança, não com qualquer um que aparecer te mandando mensagem de forma aleatória aí. Beleza, pessoal? Abraço, até a próxima!